Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui com você, poder te rever mais uma vez, poder compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração a respeito desse mês, que é um mês tão especial. Como eu falei pela manhã, muitos de nós não estamos vendo aí na mídia, não existe uma grande divulgação esse ano, mas o setembro, já há muitos anos, nos Estados Unidos, começou esse movimento lá, e esse movimento acabou abrangindo o mundo inteiro. Nós estamos falando nesse mês sobre a prevenção ao suicídio. E por conta disso, a gente acaba falando também sobre transtornos mentais. E o tema desse ano é esse aqui, olha: verdadeiramente sereis livres. Eu peço que você abra, por gentileza, a sua Bíblia. Na verdade, a gente quase não abre mais a Bíblia, Isso é um costume antigo que a gente tem. Mas você vai ler aqui no telão, o pessoal vai mostrar para a gente aí, João capítulo 8, versículo 36, que é o que deu origem a esse tema. João 8, 36. Assim sendo, se os filhos vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Pai, nessa noite, ó Deus, mais uma vez, diante de Tua presença, nós queremos falar um pouco mais, Senhor, sobre esse tema tão abrangente, Pai, que fala de saúde mental, que fala, ó Deus, da nossa realidade em Ti, que fala, Senhor, da nossa posição como Teus filhos. E nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, possa inundar o coração de cada um dos meus ouvintes que estão aqui, ou daqueles, ó Deus, que estão nos assistindo pela internet. Vem, ó Deus, fala o nosso coração da forma mansa, branda, suave, ó Deus, que possa trazer a diferença à nossa vida. Nós te pedimos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, será que nós compreendemos a liberdade que o Senhor nos concedeu? Eu faço essa pergunta porque eu mesmo também já estive muitas vezes pensando sobre isso. Será que eu compreendo o que é ser verdadeiramente livre? Será que a liberdade que eu penso é a liberdade que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida dos seus filhos? Nós ficamos muitas vezes duvidosos quanto à liberdade que nós temos. Alguns têm medo da liberdade. Para você ter uma ideia, algumas pessoas elas preferem ficar presas a dogmas, a doutrinas, a mandamentos, em vez de viver a vida da graça de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, de viver debaixo da mão de Deus. E aqui eu quero ressaltar que quando Deus tem a sua mão posta sobre a nossa vida, não é para pesar a mão. Deus, quando Ele estende as suas mãos, é para abençoar. Você pode dizer amém? É para abençoar. Deus não quer pesar a mão sobre ninguém. Deus não quer trazer qualquer tipo de dificuldade sobre a nossa vida. Ele sempre quer nos abençoar. Então aqui você já começa a entender que Deus nos deu um novo tipo de realidade para nós vivermos. Será que compreendemos o que significa ser livre para os que são chamados a serem filhos de Deus? Será que nós, como filhos de Deus, e você já sabe, tem sido pregado aqui constantemente, que hoje a nossa situação é diferente. Antes nós éramos criaturas do Senhor, éramos feitos, por Deus, mas não tínhamos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos crerem nele, ele nos deu a alegria, o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, se você entregou sua vida a Jesus, se você já tomou uma decisão com relação à salvação, você é um filho de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém pode te tirar isso. Ninguém pode roubar de você, ninguém pode te tirar isso, homem nenhum pode declarar: você deixou de ser filho de Deus, porque foi o próprio Deus que te fez filho dele. Quem é maior do que Deus para fazer essa afirmação diante da tua vida? A terceira pergunta que eu quero fazer, e que muitas vezes as pessoas confundem: o que é verdadeiramente ser livre? Tem pessoas que têm um conceito a respeito de liberdade, que liberdade é fazer o que der na cabeça. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço. Eu estou com vontade de fazer aquilo, eu faço. Eu quero viajar, eu viajo. Quero ficar em casa, eu fico. Eu tenho liberdade. A minha vida é uma vida livre. Será que realmente é assim
que Deus planejou para nós? Em João, capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez, e essa foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, a convite de um amigo que estudava junto comigo, ele falou: vamos lá na igreja. E você sabe que a igreja, num tempo anterior, num tempo passado, ela tinha um conceito muito estranho. E ao chegar lá, eu sempre gostei de usar um cordão, sempre gostei de usar um apetrecho, né? Estou aqui com um hoje, né? E quando ela olhou, ela imediatamente colocou a mão no meu cordão e falou: você tem que arrancar isso do teu pescoço, você tem que ser liberto, você tem que ter liberdade. E eu dei um passo para trás, olhei para a cara dela assim e falei: nunca mais eu volto aqui nesse lugar. Cruz credo, que mulher esquisita é essa que vem falar que eu tenho que me libertar? Me libertar do quê? O que nós precisamos entender é que nós, quando estamos numa outra condição, enquanto ainda não somos feitos filhos de Deus, nós somos considerados escravos. Escravos de quem, pastor? Não, não é de quem, é de algo, é do pecado. O pecado não tem como a gente dizer não. Para o pecado não tem, enquanto não somos filhos de Deus, nós não temos como negar ou como fazer uma escolha, nós simplesmente somos pecadores. E a primeira libertação que Deus traz para a nossa vida, a primeira coisa que Deus faz ao arrancar de nós os grilhões, as algemas que nos prendiam ao pecado, é nos fazer livres do pecado. Você é livre do pecado, a sua vida é livre do pecado. Ele não te domina mais. Você hoje tem o poder de escolha, e Deus te deu o Espírito Santo para habitar dentro de você, de maneira tal que você hoje possa experimentar verdadeiramente a liberdade que há em Cristo Jesus. Aleluia! Nós nunca compreenderemos o significado de ser livre enquanto não compreendermos o que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus, de forma espetacular, em aproximadamente 3 anos e meio, Ele deixou para nós todo o ensinamento que era necessário. E isso foi replicado pelos apóstolos, pelos discípulos, por todo o mundo conhecido da época. Eles saíram a falar das palavras de Jesus. E Jesus, ele teve esse desejo, e ele tem esse desejo até hoje, de que nós o compreendamos os seus ensinamentos. Por isso, aqui você sempre é incentivado: faça o curso X, faça o curso Y, estude na EBD, faça o curso tal, vá no congresso. Por quê? Porque em todas essas situações, além, claro, dos encontros, o que você vai ouvir está baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela liberta. E eu posso dizer para você que a palavra liberta, porque eu sou um exemplo disso. Você é um exemplo disso. Um dia você era escravo, um dia você estava preso, um dia você era amedrontado, e hoje você vive a liberdade que há em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso para Ele? Isso é razão para nós agradecermos a Deus todos os dias. Verdadeiramente somos livres. Podemos às vezes até não ter consciência disso, podemos às vezes até não compreender isso, mas você é livre. Você que está me ouvindo pela internet, se já teve um encontro com Jesus, se já entregou a sua vida para Ele, anda segundo os passos do Senhor, você já é livre. Receba essa palavra aí no teu coração. E Jesus, o que Ele fez foi fascinante, porque Jesus apenas não ensinou a palavra. Jesus apenas não reuniu, os seus discípulos e fez alguns discursos e explicou algumas coisas referentes ao reino de Deus. Jesus vivenciou isso. Gente, isso tem falado tão fortemente no meu coração que quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui em cima eu repito isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos Jesus como alguém que estava longe, como alguém que é divino, e é verdade que Ele é divino, como alguém que tem uma unção especial, como alguém que... Mas enquanto Jesus esteve sobre essa terra, Ele experimentou tudo aquilo que nós temos vivido.
E Jesus venceu o pecado. Ele disse: vocês vão vencer também, porque obras maiores vocês ainda farão. Fica difícil, não é? Quando a gente ouve uma palavra dessa, não cabe nem na nossa mente. A nossa mente ela é muito finita para conseguir compreender essa palavra de Jesus. Aquele que crê em mim, obras maiores ainda fará. E essa semana eu estava comentando, eu estava lendo um pouquinho, muito brevemente, sobre a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo, ela tem 800 mil membros, quase 1 milhão de pessoas. Fica na Coreia do Sul. Eu não sei qual é a doutrina que ela segue, eu não sei com o que ela prega, eu espero que seja o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo, eu não estudei sobre isso, mas pare para pensar, o que é uma igreja com 800 mil membros? Gente, para você ter uma ideia, dá para encher o Maracanã 4 vezes. Agora a lotação do Maracanã está menos de 200 mil, né? Então provavelmente dá para encher o Maracanã pelo menos umas 5 vezes. Então você para entender o tamanho dessa igreja. E essa igreja ela fica num país pequeno, Coreia do Sul. Um país que está, entre aspas, em guerra, embora seja uma guerra velada, contra a Coreia do Norte, que tem o quádruplo do tamanho da Coreia do Sul. E aonde o evangelho é completamente proibido de ser pregado. Queridos, o evangelho onde ele é pregado, ele liberta vidas. Se essas pessoas estão e fazem parte dessa igreja, é porque elas foram libertas, porque elas conheceram o Senhor Jesus, que muda, que transforma, que morreu naquela cruz, mas que ao 3º dia ressuscitou para dar vida e vida em abundância a todos aqueles que creem no nome dele. Esse é o nosso Deus. Quando ele disse obras maiores ainda farão, ele não estava brincando, ele estava falando a verdade. E Deus quer usar você, quer usar a mim, para que nós possamos estar verdadeiramente levando a liberdade àqueles que estão cativos, àqueles que estão presos. Pastor, eu vou precisar ir no presídio? Eu vou precisar ir em alguma casa de detenção? Se Deus colocar isso no seu coração, vá. Mas se você começar a falar do amor de Cristo, se você começar a falar da obra redentora do Senhor, aquelas pessoas que estão à sua volta, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, essa palavra vai gerar no coração deles a liberdade em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e é muito breve a volta de Jesus. Nós precisamos falar sobre o amor de Deus. Isso é a realidade, queridos. O diabo nunca brincou de ser diabo. Sempre ouvimos essa palavra. Hoje, quando lemos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Você vai ver o momento onde Jesus ele vai até um monte e ele faz o seu primeiro discurso público, onde ele fala para as pessoas: olha, muito felizes são vocês se são perseguidos, muito felizes são aqueles que anseiam pela verdade, Jesus ele vai fazer um discurso completamente libertador, ele vai ensinar prática de vida, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre não julgar. Jesus faz ali uma extensa palestra, vamos dizer assim, uma pregação mesmo, com unção. E as pessoas ficaram abismadas porque diziam o seguinte: como pode esse Galileu, filho de um carpinteiro, agora está falando coisas tão preciosas? Queridos, Deus continua falando no dia de hoje. Só que hoje Deus não vai para um alto monte. Só que hoje Jesus não sobe o pico da Pedra Branca. Só que hoje Jesus não vai para o Maracanã. Jesus hoje usa você e a mim. Usa cada um de nós para dizer a essas pessoas: olha, você é feliz se você for perseguido, porque isso significa que você está cumprindo a palavra do Senhor. Você é feliz quando você está angustiado, porque o Senhor Jesus promete que haverá consolo para a sua vida. Viver com Jesus é viver verdadeiramente livre, é viver verdadeiramente em paz com o nosso Deus, é viver verdadeiramente sabendo de que nós somos cristãos, somos pessoas que andam nos caminhos dele e que procuram obedecer-lhe as palavras. Compreendemos assim que o amor de Deus e a sua vida, que no grego é chamado zoe, é o que ele deseja que aprendamos a viver como ele vive. Deus, no grego, se você for estudar, e quem está fazendo o avanço
provavelmente já ouviu falar disso, não é? Que no grego o amor tem várias palavras que definem amor. No nosso idioma, amor é amor. E a gente não consegue diferenciar, não é, os tipos de amor. Lá no grego tem o amor filéu, que é o amor entre irmãos. É o amor que existe no meio da igreja. Existe o amor eros, que é aquele amor, né, que um homem sente por uma mulher, que uma mulher sente por um homem. E existe um outro tipo aliás, não é amor, perdão, é vida que eu quero dizer. Na verdade, vida também tem três denominações. Uma delas é bios, por isso biologia. A outra que eu quero me focar com você é zoe. Essa palavra zoe existe só no grego e ela faz uma definição de vida que é diferente de tudo aquilo que a gente pode entender. Essa vida é uma vida que só Deus tem. Não é uma vida que qualquer pessoa tem, que outros deuses falsos tenham. É uma qualidade de vida que só Deus tem. Eu pergunto para você, você acha que como é a qualidade de vida que Deus tem? Será que Deus anda preocupado? Será que Deus tem insônia? Primeiro que ele não dorme, né? Mas será que Deus ele anda ansioso? Será que Deus, em meio a todo esse rebuliço que há no nosso mundo, em meio a todas as descobertas que o homem tem feito, em meio à inteligência artificial que está cada dia aí, né, sendo mais amedrontadora, está a ponto de tomar consciência própria? Eu estava lendo hoje isso. Está muito perto dela tomar consciência própria. Meus queridos, eu não tenho medo disso e nem quero que você tenha. Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida da igreja, continua nas mãos de Deus. E Deus vai fazer uma promessa maravilhosa para nós. Ele vai dizer o seguinte, olha, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E aí ele mostra então um outro lado, ele vira a face e diz, eu, no entanto, vim para vos dar zoe, e zoe em abundância. Você é livre, você tem a qualidade da vida de Deus. Você não precisa andar preocupado, angustiado, amedrontado. Você não precisa viver uma vida aquém daquilo que Deus planejou para você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Entenda isso. Não fique preso a ideias do passado. Eu tenho tocado muito nesse assunto. Outro dia desse eu tive um sonho. Ih, pastor, revelação? Não, foi um sonho. E esse sonho, estávamos eu, meu pai e uma Kombi. E eu levava meu pai até um lugar que eu não conhecia. Olha bem o que significa isso. Na mesma hora eu comecei a falar, Senhor, acordei de madrugada e orei a Deus. Senhor, o que significa um sonho desse? Em primeiro lugar, há muito tempo atrás eu dirigi uma Kombi. Acredita nisso? Como que o volante passava aqui na barriga, eu não sabia, mas a minha barriga não era desse tamanho, né? Eu dirigi uma Kombi. Só que a Kombi já foi embora, é passado. Meu pai já se foi. Ano passado ele já foi. Não existe mais, meu pai é passado. E muitas vezes eu ainda estou preso a coisas que estão no passado, queridos. E Deus estava falando comigo. Deus vai falar com você também. Tem coisas do passado que você tem que deixar exatamente lá no passado. Porque Deus te deu vida e vida em abundância. Ele te deu a qualidade de vida que Ele mesmo tem. Uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de alegria, uma vida de novos sonhos, novos projetos, uma vida que conta com Ele para tudo que você vai fazer. Essa é a vida que Deus nos deu. Eu não preciso mais ficar preso a coisas que antigamente eram como que acorrentavam o meu pé e eu não conseguia caminhar. Não, hoje eu sou livre. Hoje você é livre. Hoje verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele. Deus não nos chamou, queridos, para nós vivermos como nós vivíamos no passado. Existia um tempo na vida de todos que estão aqui, onde nós não conhecíamos a Deus. Estávamos afastados do Senhor, não fazíamos nem ideia do que Deus queria que nós fizéssemos ou o que Ele queria fazer na nossa vida. Mas houve um dia que nós nos aproximamos dEle.
Houve um dia que você sentiu o toque doce e suave do Espírito Santo te chamando: vem, filho, vem viver comigo, vem habitar debaixo das minhas asas, vem fazer parte do meu povo que eu escolhi, vem ser aquele que é especial para mim, aquele que eu ouço a oração, aquele que eu atento à oração. Ele não quer que nós vivamos como nós vivíamos anteriormente. Anteriormente, nós não tínhamos esperança. Anteriormente, nós não tínhamos paz. Anteriormente, nós não conseguíamos, muitas vezes, ser vitoriosos em nada. Nós tentávamos algo e dava errado, tentávamos de novo e dava errado, tentávamos de novo e dava errado. Por quê? Porque não tinha Deus envolvido nisso. Mas hoje você tem o Senhor, o Deus que te libertou, o Deus que quer te abençoar, o Deus que quer fazer maravilhas na sua vida. Então aproveite esse tempo que você tem com Deus. É claro que Ele é eterno, mas enquanto você está nessa terra, não abra mão de tudo aquilo que Deus te deu. Viva essa realidade, não apenas uma religião, não apenas vir na igreja, mas seja alguém livre diante da presença do Pai. Ele verdadeiramente te fez livre. Ele não nos resgatou das trevas, do poder do pecado, para continuar conforme vivíamos antes. Deus nos salvou para vivermos em novidade de vida, para vivermos segundo a sua natureza. A natureza de Deus é Zoe, é paz, é abundância, é alegria. Pastor, mas eu vou viver sempre desse jeito? Não! Algumas coisas irão acontecer. De vez em quando você vai enfrentar barreiras. Gente, é só você olhar para Jesus. Jesus, será que Ele estava sempre rindo? Não. Existiu um momento da perseguição. Existiu um momento onde os fariseus, os saduceus, os escribas o cercavam e tentavam pegá-lo, não é de qualquer maneira, em alguma furada para terem do que acusá-lo. É o que a Bíblia diz. Jesus provavelmente nesse momento não estava sorrindo, não estava feliz. Mas pelo poder da palavra, Jesus foi vitorioso. Quando eles pensavam, vou fazer uma pegadinha com esse cara, imediatamente Jesus, que era cheio do Espírito Santo, respondia a eles segundo a palavra. Que você tenha essa consciência, que não importa se você hoje está passando por um dia chuvoso, por um dia difícil, se você hoje está passando por uma tempestade, um furacão como esse que está chegando novamente aos Estados Unidos, você hoje tem que entender o seguinte: se você está no furacão, o Senhor está contigo. Se você está em meio à tempestade, o Senhor está contigo. Se as coisas estão difíceis, você pode até não ver, mas Deus está contigo. Nós não somos o povo que vive daquilo que nós vemos, somos o povo que vive daquilo que cremos. E eu prefiro crer junto com você na palavra do Senhor. Se Ele disse, é porque vai acontecer. Se Ele diz, é porque é real. Se Ele diz, é porque isso aqui não é uma historinha, é uma realidade. E eu perguntaria para você, quais exemplos temos ou encontramos em Jesus para compreender o que seja a verdadeira liberdade que Ele nos dá? Eu destaquei pelo menos 6 pontos aqui e eu quero ver eles com você nessa noite. Primeiro deles, temos a primeira e a maior de todas, que é a expressão do amor de Deus por nós ao dar-nos o seu único Filho. Uma pessoa livre, ela não faz questão, não, isso é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não, muito pelo contrário. Ela é aquele que é imitador de Deus. E Deus é aquele que doa completamente tudo aquilo que é necessário. Você precisa de algo? A sua vida precisa de algo? Existe algo dentro de você que te incomoda? O nosso Deus te doa paz. O nosso Deus te doa forças. O nosso Deus te doa condições de você viver vitoriosamente. Se Ele deu o próprio Filho, queridos, eu não vou mentir para você, eu tenho 2. Eu não dou meu filho por ninguém. Não dou. Que é isso, pastor? Não dou. Se você quiser dar o seu, fica à vontade. O meu, não dou. Acabou. Mas Deus deu o seu único Filho. E é aquela questão, não é que Deus tinha vários filhos, escolheu um e doou. Não, Ele tinha um filho só, Jesus.
e Ele doou. Sabe o que é isso, queridos? A pessoa que é verdadeiramente livre, ela não está presa a nada. Eu e você não podemos estar presos a nada. Para a obra de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, eu preciso ser livre para doar. E você pensa assim, pastor, doar dinheiro é tirar o dízimo, tirar a oferta? Não, queridos. É doar tudo aquilo que você tem. É doar o teu tempo. É doar a tua mente. É doar a tua inteligência, o teu talento. Doe para o Senhor, coloque nas mãos dEle e Ele vai multiplicar através de você. Deus, Ele quer te usar. E essa palavra para nós às vezes fica estranho, não é? Porque nós temos infelizmente, como é que eu posso dizer? Experiências ruins nessa parte de que, poxa, eu fui usado por fulano para ele conseguir uma promoção. Eu fui usado por fulano para ele chegar no lugar onde ele está. E a gente pensa sempre no ser usado para coisas negativas. Mas deixa eu falar para você, Deus quer te usar para fazer a obra dele. Os planos de Deus não são como os nossos planos. Cantamos aquela canção, os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos são maiores do que os meus. Deus quer isso para a sua vida. Deus quer que você seja cheio dele, esteja repleto dele, transbordando dele. Para quê? Para que você seja instrumento dele para abençoar vidas que estão por aí. Portanto, não segure, não tome para si, faça como ele, dê aquilo que você tem. Talvez seja o seu único dom, talvez seja o seu único tempo. Doe para o Senhor e você vai ver o quanto Ele vai te surpreender. Segundo ponto, temos o fato de que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem, vivendo como nós vivemos, a fim de que vivamos como Ele vive. Gente, você já imaginou? Eu vou contar uma coisa aqui que é muito esdrúxula, perto da comparação que poderia se fazer a Jesus. Mas você imagina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. E Jesus estava assentado no trono. Jesus habitava no reino dos céus. Jesus tem todo o poder e sempre teve. Mas quando Ele veio a esse mundo, Ele abriu mão de tudo isso para ser igual a mim e a você. Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu calor, Jesus precisava tomar banho, Jesus precisava se alimentar porque também sentia fome. Jesus passou por tudo que nós passamos, queridos. Ele se esvaziou, e quando fala se esvaziar, não significa que Ele deixou de ser Deus, não. Ele continuou sendo Deus, mas abriu mão de fazer qualquer coisa em benefício próprio, através do poder de Deus. Jesus se humilhou. Humilhar-se é colocar-se debaixo da mão de Deus e viver sobre toda e qualquer provisão dEle. Faça isso na sua vida. Tenha Jesus como exemplo. Viva a vida como Jesus viveu. Pastor, isso é muito difícil, eu sei. Não é fácil, não estou pregando para você aqui algo que é rápido. Mas procure a cada dia mais desenvolver-se, ter mais maturidade para viver como Jesus viveu. Existiu um tempo, parece que esse tempo passou, graças a Deus, porque eu ficava preocupado. Você já ouviu a seguinte frase: eu sou filho do rei? Eu posso porque eu sou filho do rei. Eu posso porque eu sou filho do rei. Só que se as pessoas falassem isso dentro de um entendimento de que elas são filhas do rei, e por causa disso elas podem, elas falavam isso como: eu sou especial, eu sou diferente, eu sou privilegiado por Deus. Queridos, ainda que tudo isso seja realidade, não é para a gente ficar falando isso, não é para a gente ficar se autoexaltando. Porque, queridos, nós estamos sujeitos a muitas coisas que acontecem nessa terra. E nós precisamos ter a humildade de dizer: eu sou filho de Deus, sim. Eu sou filho do Senhor, sim. Mas nunca para esnobar, nunca para dizer para outras pessoas: eu sou maior do que você, porque nós não somos. Entenda que eu estou falando isso para você. Eu peço que o Espírito Santo fale ao teu coração. Terceiro, temos em todos os evangelhos exemplos da sua atitude, que tendo o poder e podendo exercê-lo, decidiu, por livre que era, não destruir a humanidade, mas ensinar o amor de Deus.
Jesus é a própria graça. Jesus, ele, num estalar de dedos, poderia chegar e quer falar: povo de dura cerviz, ou seja, povo de coração duro, povo da cara de pau, vocês não se dobram. Eu enviei profetas, eu enviei juízes, eu enviei pessoas para falarem com vocês em meu nome, e vocês não se dobram. Se Jesus fosse como o pastor Renato, já era. Graças a Deus que não é, né? Já tinha passado o cerol, vou começar tudo de novo, chega. Cansei desse povo. A questão é que Deus, ele trabalha em amor. E mesmo Jesus tendo todo o poder, e queridos, deixa eu falar uma coisa que talvez vá te alertar e você talvez vá ficar assustado. Mas entenda de que Jesus era tão livre, de que se ele não quisesse ir para a cruz, ele não iria. Ele tinha esse poder. Ele clamou ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus fez isso porque ele era livre, senão ele não precisava pedir. E ele foi até a cruz. E lá na cruz ele sofreu, o seu sangue foi vertido. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós fôssemos verdadeiramente livres. Nada mais te prende. Deus não te obriga a segui-lo, muito pelo contrário, Ele te convida a segui-lo, a andar com Ele, a estar com Ele. É essa obra que Deus tem feito na nossa vida. Quarto, temos todo o processo de sua crucificação, onde Ele mesmo afirma que poderia convocar anjos para defendê-lo, mas não o fez. Escolheu sofrer a morte de cruz, mesmo sendo inocente, para que nós, eu e você, pudéssemos ter a liberdade. Quando Pedro puxou aquela espada e cortou a orelha do soldado Malco, porque Pedro não sabia manusear a espada, você já conhece essa história. Jesus, ele diz: rapaz, para com isso. Você acha realmente que eles estão me prendendo porque eles têm poder sobre mim? Não, eu dou a minha vida voluntariamente, liberdade. Você acha que se eu orasse agora a Deus, Ele não mandaria milhões e milhões de anjos para me proteger? Um anjo, no Antigo Testamento, derrubou 250 mil pessoas. Jesus diz que Deus poderia mandar milhares de pessoas para guardá-lo e para protegê-lo. Mas ele tinha um propósito na vida. Ele queria que o seu povo fosse um povo livre. E todos imaginavam: nós vamos ser livres dos romanos, nós vamos voltar a ter a terra prometida. Só que estava todo mundo errado, cheio de pecado. O pecado tinha que ser o primeiro problema a ser resolvido, para depois resolver o problema com os romanos. E Jesus então foi para aquela cruz. Ele sofreu. Ele não foi lá obrigado, ele não foi lá: tem que ir para a cruz, não queria ir para a cruz, pô, mas meu pai mandou ir. Não, ele não fez isso, ele foi pela vontade dele. E lá, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, ele nos deu a liberdade. Desfrute da liberdade concedida por Deus. Desfrute a cada dia da liberdade que Deus te deu, através do sacrifício dele. Não de maneira nenhuma deixe de qualquer maneira a sua salvação. Guarde-a, tenha isso como especial. Sinta-se verdadeiramente uma pessoa especial diante de Deus, porque você foi comprado por alto preço, o preço da vida do Filho de Deus. Você é livre, nada mais pode te prender. Quinto ponto, temos as suas próprias palavras. Quando disse que a sua vida ninguém a tirava, mas que ele dava espontaneamente. Pare para pensar nessa situação. O apóstolo Paulo certa vez fez algo semelhante. Pegaram Paulo e disseram para ele: olha, rapaz, para de pregar essa doutrina aí, para de pregar esse Jesus, se você não parar. E Paulo, estou nem aí, pregou. O que fizeram? Pegaram Paulo, colocaram ele no calabouço, deram uma surra nele, e olha que não era surrinha não, hein? Era uma surra séria. Paulo sofreu. Depois que isso aconteceu, o que Paulo falou? Olha, eu não sei se vocês sabem, mas vocês acabaram de bater num cidadão romano. O soldado deve ter feito assim: eu falei que ia dar ruim. Eu falei que não era para bater no cara. Esse cara não era esquisito, estava muito abusado.
E ficaram todos com medo. Por quê? Batendo um cidadão romano, aqueles soldados seriam condenados à morte com certeza. Veja bem que Paulo, ele fez exatamente aquilo que Jesus fez. Como aquele que é imitador de Cristo, e assim como eu e você, nós sabemos dos nossos direitos, nós conhecemos os nossos direitos lá na cruz, mas meu irmão, imite Jesus. Voluntariamente eu faço. Eu não faço porque eu tenho medo disso, eu não tenho medo da maldição, eu não tenho medo de Deus não me abençoar, não. Eu faço porque eu amo a obra de Deus, eu faço porque eu amo ao Senhor, eu faço porque Ele tem algo melhor para mim, e a cada dia Ele tem desenvolvido em mim a sua vontade, o seu querer, e nós temos progredido a cada dia na presença do Pai. Que você possa estar entendendo isso. Eu oro para que o Espírito Santo possa estar te revelando isso nessa noite, de maneira tremenda. Ponto 6. Temos o exemplo de Jesus, que quando crucificado poderia descer da cruz e mostrar quem era, mas decidiu clamar ao Pai que perdoasse as pessoas, pois não sabia o que faziam. Somos livres para perdoar. Eu e você não precisamos carregar um peso de não perdoar alguém. Nós também vacilamos e necessitamos de perdão. E imediatamente, sem questionar, no dia da tua salvação, você não ouviu Deus. Ei, tudo bem, você aceitou Jesus? Levantou a mão aí, agora vem cá que eu quero conversar com você. Isso é Deus, tá? Chamando você para um canto, vem cá. E como é que vai ficar aquela situação daquele cheque sem fundo que você deu? Tu está brigado com teu pai, tu está sem falar com ele, como é que vai ficar essa situação? Não, eu posso até te salvar, mas vem cá, até como é que vai ficar essa história? Deus não nos cobrou nada. No dia que nós o aceitamos, Ele nos perdoou por completo. Queridos, perdoe por completo. Não tenha cargas, não tenha peso na sua vida. O que Jesus fez? Senhor, destrói esses soldados, acaba com a raça deles, espanta eles da face da terra. Não, Jesus disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei, queridos, um olhar de misericórdia no mundo que a gente vive hoje, que é olho por olho, dente por dente, que fez vai levar, é difícil, mas nós não seguimos os costumes desse mundo, nós seguimos aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Então eu não posso levar em conta as ofensas, eu não posso levar em conta as invejas, eu não posso levar em conta aquilo que fazem contra a minha vida. Você não pode levar em conta nada disso, pelo contrário, ore e peça a Deus, Pai, perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que está fazendo. Essa é a maneira que nós devemos viver. Nós somos livres para perdoar. Isso é verdadeiramente ser livre. Essa liberdade que nós precisamos compreender. Podemos escolher as nossas próprias atitudes e as nossas próprias ações, pois o Senhor nos fez livres para escolhermos. E isso eu acho fascinante. Deus poderia nos driblar, nos tomar, essa é a palavra certa. Deus poderia nos dominar. Não, Renato, você vai fazer o que eu quero. Vai ser desse jeito agora, mas não. Ele deu a liberdade. Renato, você tem escolha. João, Maria, Pedro, Ana, vocês têm escolha. Então hoje, escolha certo. Escolha aquilo que a palavra de Deus recomenda. Ah, pastor, mas não é fácil não, não é difícil demais. Essa pessoa foi muito ruim, essa pessoa foi uma pessoa que me magoou. Você é livre para perdoar. Você já tem esse poder dentro de você. O Espírito Santo está aí para poder te ajudar em tudo aquilo que é necessário. Viva livre. Viva completamente livre. Tenha saúde no seu corpo. Tenha saúde na sua alma. Hoje pela manhã nós estávamos falando dos transtornos mentais que apareceram aí depois da pandemia. Muitas pessoas estão doentes, ansiosas, depressivas. E eu não vou dizer para você que são todas, porque eu não tenho esses dados em mãos. Mas muitas pessoas estão vivendo desse jeito, porque ainda não perdoaram. Porque ainda não escolheram viver aquilo que a palavra diz.
porque ainda não entenderam o que é verdadeiramente ser livre. Ser livre não é fazer a minha vontade, mas é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Isso é liberdade. É antes de tomar uma decisão, Senhor, e aí, o que eu faço? Caso ou compro uma bicicleta? E por incrível que pareça, Deus vai dar direção. Tenha isso no seu coração. Deus está contigo 24 horas por dia. Deus te fez livre. Esse mês é um mês de libertação, libertação completa. Libertação das doenças que atacam o ser humano na sua alma. Pensamentos errados, pensamentos que não são de Deus. Esse mês é mês de libertação. Liberte-se da falta de perdão. Ele restaurou a nossa vida. Agora temos a capacidade de fazer escolhas. Antes, nós éramos escravos. Escravos do pecado. Você já viu algum escravo dizendo não? Você viu aí algumas novelas, não é, de época, que mostraram aí a vida dos escravos? Você provavelmente já viu alguns filmes que falam da vida dos escravos. Se o capataz ou o senhor daquela fazenda mandasse um escravo, olha, pega isso aqui e leva para lá. O escravo podia falar, é ruim, hein? Pega o senhor e vai. Podia falar isso? Podia, mas o couro ia comer. Comer feio. Escravo não tem direito de dizer não. Você não é mais escravo. Vai vir sobre você tentações? Diga não. Virá sobre você propostas indecorosas? Diga não. Virá sobre você o desejo de odiar alguém? Diga não. Blinde-se contra isso, para a sua própria saúde, para o seu próprio bem, para a sua própria harmonia interna. Deus quer que você tenha vida na qualidade dele. Deus não fica pensando todos os dias, mas Satanás me traiu. Ai, ele que era o querubim ungido, aquele que era responsável pelo louvor, aquele que eu fiz de maneira especial, que era uma das altas, ele me traiu. Não! Deus simplesmente no seu poder, com aquilo que ele sabia que ele era e quem ele tem e o que ele tem, ele disse o seguinte, a tua hora vai chegar. E mostrou tudo por isso para a gente aqui, na palavra dele. Na Bíblia Sagrada. Faça a mesma coisa. Se alguém foi injusto com você, se você foi traído de alguma maneira, se alguém te passou a perna, passa isso para Jesus. Coloca isso nas mãos dele, ele é o justo juiz. Ele é aquele que cuida de você. Você é livre para fazer isso. Neste mês de setembro, a temática deixou de ser apenas o suicídio, mas mais a falta de saúde mental que tem atingido milhares de pessoas em todo o mundo. Eu não sei se você assistiu a palavra de domingo passado, a palavra de domingo à noite, a palavra de hoje de manhã, mas em todas elas foi abordado esse tema, de nós tratarmos a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa psique. Eu disse que hoje os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicoterapeutas estão lotados, porque muitas pessoas estão vivendo com os pensamentos embaralhados, acelerados. Pessoas andam hoje sem paz, dia e noite. Pessoas hoje andam ansiosas. Você quer ver como é que as pessoas estão ansiosas? Eu não sei o quanto você dirige. Quando eu não estava aqui, estava numa outra igreja. Às vezes saía de casa às 7 horas da manhã aqui. E eu andava na Avenida Brasil a 90 km por hora, mais ou menos. Só que existiam momentos que parecia que eu estava parado. Porque a pessoa passava por mim por uma velocidade tão grande. E eu sou muito questionador, não é? Eu falava para a Arlene, aonde essa pessoa está indo com tanta pressa? E não vem dizer assim, não, de repente estava socorrendo alguém. Porque então é muita gente doente. Porque toda hora passava algum, muito correndo, muito mais do que eu. E eu falava, gente, as pessoas estão ansiosas. Ninguém pode mais parar num sinal. Você, para atravessar uma rua hoje, tem que tomar um maior cuidado, porque sinal fechado parece que não está valendo nada. Pessoas estão ansiosas. Pessoas estão deprimidas. Pessoas que talvez estiveram aqui no nosso meio, hoje não conseguem sair de casa, estão nos assistindo pela internet. Recebemos pedidos de orações de pessoas que não conseguem chegar nesse lugar. Meus irmãos, esse problema, esse transtorno precisa mudar. Jesus é a solução. Ele nos fez verdadeiramente livres.
Por mais que o inimigo tente dizer, você não pode, você está preso, você é livre. É a palavra de Deus que fala isso a teu respeito. Tome isso para você. Se existe alguém que está aqui no nosso meio, se existe alguém que nos assiste pela internet, eu quero dizer e quero declarar, você é livre em Jesus. Aleluia, aplauda Ele. Concluindo, meus queridos, se hoje de alguma forma você se sente preso a algo, se hoje de alguma forma você fala assim, pastor, muito bacana, muito legal a palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas eu ainda não estou livre, pastor. Ainda tem algo que me escraviza, eu ainda tenho um vício na minha vida, ainda existe algo que está me prendendo, eu não consigo viver a vida plena de Deus, porque às vezes o meu ego fala mais forte, porque a minha vontade fala mais forte. Eu não consigo viver a plena liberdade que Deus me deu, porque eu ainda tenho práticas da minha vida passada. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus está olhando para você agora. E quando Deus olha, em momento nenhum você vai ver um olhar acusador, você vai ver um dedo apontado, muito ao contrário. Você vai ver olhos de compaixão, dizendo, venha filho, venha filha, eu quero cuidar de você. Eu quero te libertar desse vício. Eu quero te libertar de você mesmo, das suas próprias vontades, daquilo que te impede de viver a plenitude da liberdade que eu já te dei. Feche seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Eu não estou aqui para te julgar. O irmão que está do seu lado não está aqui para te julgar. Como nós sabemos, eu não tenho esse poder, o irmão que está do teu lado não tem esse poder, só Deus conhece o teu coração e sabe daquilo que você precisa. Se de repente você sente que a vida não tem sentido, pastor, eu já estou assim há muito tempo, eu venho à igreja, eu vou para casa, eu trabalho, chega no sábado, ou eu trabalho, ou eu jogo uma bola, volto para dentro da igreja, no domingo, e aí começa tudo de novo. Que sentido tem a minha vida? Deus quer falar com você nessa noite. Ele tem algo maior para você. Ele tem algo melhor para você, algo sublime, algo soberano, algo que você nem imaginou. Talvez você tenha pensamentos de solidão. Quem de nós nunca se sentiu sozinho? Jesus, quando estava na cruz, Ele vai fazer uma oração a Deus, Ele vai fazer na verdade, uma súplica ao Senhor, Lamá, Lamá, oh Deus, por que me desamparaste? Foi o que Ele falou. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou a solidão. Talvez eu esteja falando para pessoas hoje que estão aqui, que estão experimentando a sensação da solidão, que Deus se esqueceu de você, mas na autoridade do nome de Jesus eu digo, o Senhor não se esqueceu de nenhuma só das suas orações. Ele não se esqueceu daquilo que você pede, Ele não esqueceu daquilo que você clama. Ele te fez livre. Jesus está aqui hoje para te abraçar, e Ele te diz, filho, filha, eu sou o técnico do time, estou te treinando, nunca te deixarei só, pois eu acredito em você. Você pode dizer isso? Deus acredita em mim? Vamos lá para a gente falar todo mundo? Deus acredita em mim. Creia nisso. Pastor, mas eu errei, mas eu pequei, mas eu ainda estou preso a um vício, eu ainda estou preso a um pecado. Deus acredita em você. Ele já te libertou, Ele não vai te libertar. Tome isso nas tuas mãos e viva a liberdade de Deus. Deus te ama e te deu vida, te deu a zoe dele. A sua história, queridos, não acabou. Não fique pensando, não tem mais jeito para mim. Deus te dá dando hoje um novo fôlego. Ele te deu essa vida e vida em abundância. Portanto, não desista dessa vida.
E se você conhece alguém que talvez hoje está precisando receber essa palavra, divida com ela. Fale para essa pessoa do amor de Deus. Não podemos acabar com a vida. Não podemos ser suicidas, porque temos um Deus que nos deu a própria vida dele. Você pode ficar de pé? Oh Senhor, Pai eterno e misericordioso, eu oro a Ti nessa noite, Pai, com ações de graças. Sim, Senhor, eu tenho ações de graças, Pai, porque essa palavra, Senhor, não é uma palavra que foi gerada no meu coração apenas. Essa palavra, Pai, é a palavra que o Senhor tem para os seus filhos. Um novo futuro, novos projetos, uma vida em abundância, uma vida, Senhor, onde eles vão desfrutar o melhor de Ti. Pai, que eles possam compreender que são verdadeiramente livres em Ti, que não há, Senhor, ansiedade, não há depressão, não há qualquer transtorno mental que vai os prender. Não há nada que esteja neles que o Senhor não seja poderoso para retirar, para expurgar, para que eles vivam a liberdade plena do Senhor Jesus na vida deles. Abençoa, Senhor, as famílias, os maridos, as esposas. Abençoa, Senhor, aqueles que daqui a pouco vão estar na sua casa se preparando para mais uma semana. Abençoa, Senhor, com graça, com paz, com alegria, a vida de cada um. Eu te oro assim, Senhor, e pela Tua misericórdia, eu abençoo os Teus filhos. Faço isso em nome de Jesus. Amém.